Fomos surpreendidos aqui no começo da tarde, no final da manhã, na verdade, com a notícia de que o secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson de Oliveira, pediu demissão do cargo. Mandetta, no entanto, recusou o pedido. Abre aspas. Estamos aqui, eu, Wanderson e Gabardo. Ele está se referindo ao João Gabardo, que é o secretário executivo da pasta. Entramos juntos, estamos juntos e sairemos do Ministério juntos. Vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos da pasta. O Wanderson faz parte do chamado núcleo duro da equipe do ministro Mandetta e é considerado o grande estrategista das ações contra o coronavírus. Ele é um dos responsáveis pela elaboração das chamadas medidas não farmacológicas de combate à Covid-19. E hoje se intensificaram os rumores também sobre a queda do ministro Mandetta, né? Aliás, isso ficou circulando nos sites, nas redes sociais durante toda a tarde, mas não se confirmou. Eu quero ouvir o Zé Maria Trindade, que seguramente tem algum bastidor para trazer para a gente sobre toda essa história. Olha, Silvio, eu venho insistindo aqui da situação do ministro Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. E a primeira característica é a unidade que ele formou ali e o apoio que ele tem do primeiro escalão do Ministério. Houve ali o que ele chama de minha equipe. Isso nunca existiu, né? A equipe é do presidente Bolsonaro, a equipe é do governo. Mas ele considera ali quase um governo paralelo. E é verdade, eles estão unidos. E desde a semana passada que eu venho dizendo que a dificuldade maior do governo está exatamente nisso. A demissão do Mandetta significa uma mudança radical no Ministério e para uma mudança assim é preciso mesmo substituir toda a cúpula, inclusive as presidências e diretorias das fundações e de todo o aparato do Ministério da Saúde. Este é um ministério muito importante por aqui, muito importante, não só nos tempos do coronavírus, mas também no dia a dia. Tem um orçamento respeitável aqui, e orçamento de execução, não é orçamento para pagar manutenção, não, orçamento de execução. Uma penetração incrível em todos os estados, municípios, onde há um brasileiro, há uma assistência do Ministério da Saúde, há um dinheiro, uma verba ou a possibilidade de construção de um posto. Então, se trata mesmo de um ministério muito importante, independente da crise. Na crise é que todos viraram os olhos exatamente para esse ministério, né? Então, é forte, sim, um ministério que encontrou ali um ministro que entende de política. O DEM adiantou que apoia o ministro, mas há ali no núcleo do DEM, inclusive o presidente, o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, um incômodo com essa situação, dizendo que não se pode estar dentro do ônibus e fora do ônibus ao mesmo tempo. Ou seja, se o ministro está na equipe do presidente Jair Bolsonaro, tem que se atentar e atender e se regular pelo presidente Jair Bolsonaro. O que fica claro que é o seguinte: em um determinado momento, o ministro vai sair, ele mesmo diz, né? A gente não sabe se isso demora horas, dias ou semana, mas por enquanto ele está ministro da Saúde e levando em frente aí esse projeto audacioso de enfrentar o coronavírus com um afastamento social que nunca se viu na história do mundo. Muito bem, Augusto Nunes, eu vou passar a palavra para você, só antes, ô Zé, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque também muito circulou hoje nas redes sociais, nos sites, só queria esclarecer uma questão. Procede a informação de bastidor, não sei se é verdade ou não, e aí estou te consultando, de que o ministro Mandetta queria saber exatamente quem seria o substituto e se a pasta seria desaparelhada, seria completamente demitida? Ele está negociando, mas quem está gerindo esse processo é o ministro Osmar Terra. Ele não será ministro da Saúde. A expectativa aqui, ou a impressão é de que ele se inviabilizou diante de declarações aí e até de publicação de notícias contra decretações da OMS, orientações da OMS, né? E existem alguns nomes, e inclusive de São Paulo.
né? Mas o presidente Jair Bolsonaro não admite indicar um que esteja na mesma linha do Henrique Mandetta, porque aí não precisava trocar, né? Perfeito, é exatamente aquilo que eu ouvi também, conversando com algumas pessoas, e aquilo que eu imaginava. Augusto Nunes, vai daí. Bom, em primeiro lugar, eu tenho horror a esse processo que é chamado no Brasil de fritura. Eu chefiei redações de grandes jornais brasileiros, revistas, então eu jamais fritei ninguém. Digo isso porque é um cargo político. O chefe de redação, ele é o algodão entre cristais, né, entre a direção e a redação. Ele tem que buscar um equilíbrio, que ali ele organiza a redação pela meritocracia, é o único critério que eu conheço. Quando eu tive de demitir alguém, que é sempre uma coisa desagradável, eu chamei a pessoa que eu pretendia demitir e disse claramente as razões da demissão e ponto final. Nunca houve crise. Eu não acho uma coisa de criança, de moleque, você chegar a uma redação para começar a olhar feio para alguém ou comentar com alguém que você está insatisfeito com aquele editor. Chama logo e diz, olha, não dá para trabalhar juntos, tal. É evidente, se você pudesse, você me demitiria. Como eu estou numa situação hierarquicamente superior, eu preciso de demitir, pronto. E já demiti pessoas dizendo, olha, são razões profissionais e pessoais. Não tem problema nenhum, você tem de ser claro. Fritura só dá notícia, boato e confusão. O Mandetta já foi demitido umas 300 vezes. Hoje eu ouvi a notícia, eu vim para cá achando que ele estava demitido. Não está ainda, tô certo? Não foi. Você tá certíssimo. Aliás, não é só o Mandetta, né? O Paulo Guedes, o Moro. Pois é. Hoje à tarde ele foi demitido umas 20 vezes. Então é o seguinte, é preciso que fique claro se o Mandetta para ou continua, como naqueles programas de auditório. Vai ou não vai? Porque você não pode... Os jornais só interrompem o noticiário catastrofista para dar outra má notícia. Vai sair o ministro da Saúde e toda a sua equipe, etc, etc. O que tem de especulação amparada naquelas informações assim, um ministro muito importante, com fácil trânsito em todo o governo, mas que não quer revelar seu nome, diz que o Mandetta está assim. Eu acho isso um horror. Isso só desinforma. Então é o seguinte, o presidente Bolsonaro e o Mandetta têm de se entender, se reúne, fica ou sai. E em seguida, o presidente dar uma notícia que deixe o país despreocupado quanto a isso. Tá? Porque todo dia você discute esse negócio. Foi o tema, a demissão do Mandetta foi o tema dominante na entrevista coletiva que se seguiu a habitual apresentação do balanço do balanço da pandemia pelo governo paulista. Só perguntavam disso. O que o senhor achou da resposta, do que disse o ministro? O que o senhor achou da resposta do Bolsonaro? O que o senhor achou do que disse o vice-presidente? Eu não sei o que comentar sobre isso, eu só peço que, como cidadão, leve em conta que eu também que eu mereço ser tranquilizado. E para ou continua. Qualquer das notícias é melhor do que essa boataria e essa indefinição. Perfeito, Augusto. Por falar em coletiva, o ministro Mandetta fala agora, ele dá uma entrevista coletiva, ele acabou de fazer um pronunciamento. Robson, a gente tem imagens? Vamos acompanhar um trecho? Aqui a minha cloroquina, se tiver algum problema eu vou tomar isso daqui. Né? E cuidado, vai dar para o pai dele, vai dar para a avó dele, para a bisavó dele, vai dar para todo mundo. Teve gente que comprou, acabou com o remédio. O ministro Mandetta critica nesse momento o uso da cloroquina. Vamos acompanhar. Não é um remédio caro, a gente tem aí no nosso estoque nacional. O presidente ainda fez um acordo com a Índia vai vender mais 5 milhões de unidades para o Brasil, que vai ficar aí e tal.
Se não usarmos para esse assunto, vai ser usada para malária, que é ou para artrite reumatoide ou para lúpus, quer dizer, não vai se perder. E sempre acreditando, sempre com os olhos, uma fé muito grande na ciência, uma fé muito grande, cada um na sua religião. Eu tenho promessa para pagar aí para os próximos 2, 3 anos, aí eu tenho a minha turma lá, mas estou com um olhar muito atento em vacina, em remédio, em retroviral, mas volto a repetir, são perguntas que a ciência faz, a ciência responde, eles afirmam e a gente vai dando passo. Não se tirou nenhuma prerrogativa de ninguém, quem achar que deve, agora, oriente o seu paciente, e o paciente deve saber os riscos de tudo que ele está tomando e deve perguntar quais são as evidências. E cada um faz a sua decisão. Nós, enquanto coisa pública, seguiremos essa máxima. Faremos nos pacientes que estiverem internados. Sejam casos sem intubar ou com intubar, o medicamento está lá, o médico que achar que deve prescrever, prescreva, quem achar que não deve prescrever, não prescreva, não é um protocolo definido pelo Ministério da Saúde. É uma droga que está no arsenal. Tá bom? Pergunta só no microfone para quem está inscrito. Última pergunta. Ministro, secretários, boa noite. Eu sou Ricardo Della Coleta, do jornal Folha de São Paulo. Ministro, a explicação do Ministério da Saúde é que o registro de casos nos fins de semana, ele tende a reduzir, porque você tem menos equipes trabalhando e que até terça-feira você teria aí um aumento no registro, porque está chegando informações represadas no fim de semana. Considerando que hoje, quarta-feira, pelo segundo dia seguido, nós tivemos mais de 200 mortes por coronavírus no Brasil, o senhor acha que nós estamos diante de um novo patamar da doença, que a curva ela está subindo, alcançou um novo degrau aí no avanço? Se estamos falando de testes represados ou se existe algum outro fator que explique nós termos um segundo dia seguido com mais de 200 mortes? Muito obrigado. Acho até que eu vou fazer um comentário, mas isso é uma pergunta boa para o Wanderson, melhor do que para mim, que ele é que é o epidemiologista. Mas eu acho que é um somatório. Eu acho que nessa semana passada nós alertamos sobre Manaus, alertamos sobre Macapá e alertamos sobre Fortaleza. E você tem cidades que estão tendo, essas cidades estão tendo muita dificuldade. Você tem São Paulo, que é uma cidade que normalmente carrega muitos números, que é a nossa mega cidade, a nossa megalópole, né? São Paulo tinha conseguido dar uma quebrada no número de progressão da doença, mas tinha o seu estoque de pacientes com histórico de óbito. Então você primeiro cai e os óbitos vão cair mais para frente, porque você tem pessoas cujo tempo médio de internação é muito prolongado dessa doença. Então, o número de casos, ele não acompanha necessariamente o número de óbitos. Vocês lembram a primeira paciente de Brasília que teve aqui? Eu me lembro que era uma curiosidade, lembro que a Délis me mandou, a paciente faleceu, saiu no jornal que ela faleceu. Hoje tem 39 dias de internação, ela está no CTI. Ela está lá. O tempo médio de permanência é muito longo. Então, eu tenho pacientes com 1 mês de CTI, com 25 dias, com 20, com 18. Essa coisa de você pegar o óbito e colocá-lo como um único parâmetro, ele retrata uma memória da doença. A outra questão do final de semana, e é por isso que a gente hoje está apertando muito essa parceria público-privada com o DASA, com uma série de laboratórios para a gente fazer 24 horas por dia, 7 dias na semana, direto. Não parar, fazer uma usina de exames. Eu acho que ela vai ser mais linear, isso me incomoda também, você está certo nesse ponto. Mas acho que o Wanderson pode te dizer mais sobre essa questão do óbito. Tem mais alguma coisa aí, Wanderson? A questão dos testes, o ministro acabou de mencionar, eu acho que isso vai dar uma... São 18 horas e 18 minutos, 6h18 agora. A gente segue acompanhando, o ministro Luiz Henrique Mandetta fala ali, responde as perguntas dos jornalistas, e agora o Wanderson Oliveira, que é secretário de Vigilância e Saúde, demissionário, é quem está falando. Vamos acompanhar. Mas
como o ministro falou e como você bem observou, é um conjunto de fatores que leva a esta reflexão, a essa expressão dos números de casos e óbitos no Brasil. Nós estamos trabalhando arduamente para melhorar a informação. A informatização, ela tem melhorado muito e vai ficar melhor ainda. Então, na hora que nós estivermos com o sistema totalmente integrado, esses dados vão sair automaticamente nos painéis e isso vai facilitar muito a gestão. Quem? Nenhuma das respostas atingiu essa minha dúvida. Por que o senhor pediu demissão? Muito bem, a gente acompanha a entrevista do ministro Mandetta. O Wanderson Oliveira, como eu disse, demissionário, né? Pediu demissão da pasta, ele é secretário de Vigilância em Saúde, acabou de falar. Robson, temos imagens para encerrar aqui a fala deles? Estamos muito cansados. Eu não pedi demissão diretamente ao ministro, eu falei para a minha equipe. A mensagem que está com a minha equipe é: vamos nos preparar para sair juntos com o ministro Mandetta. Este processo, ele vem sendo discutido já há algumas semanas, né? A gente vem discutindo isso já há algumas semanas. Chega um ponto que nós estamos entendendo que vários dos processos já estão bem adiantados. O ministro citou aqui a questão do laboratório, citou a questão da informação, e esta etapa agora da emergência, ela é uma etapa muito mais da assistência do que da vigilância. Mas eu não vou deixar o ministro já falou aqui, e estamos juntos. Eu não teve um motivo específico. É isso, nós estamos cansados, é isso. Delis, acho que já deu, né? Vocês já têm bastante Encerradas. Material. Perguntas Gente, um abraço. encerradas. Obrigado, boa noite. Muito bem, portanto, acompanhamos aqui a entrevista do ministro Luiz Henrique Mandetta e também do Wanderson Oliveira, como eu disse, demissionário. Aí ele acabou de falar a seguinte frase aqui no encerramento da fala dele: eu não pedi demissão, eu disse para a minha equipe que nós vamos nos preparar para sairmos juntos com o ministro Mandetta. Pois é, num momento como esse, o secretário de Vigilância, com um cargo tão importante como o Wanderson, dizer: nós vamos nos preparar para sair junto com o ministro, e ele informando que avisou isso para a equipe dele, na minha opinião, é mais do que um tchau, né? Mas enfim. Seguindo aqui, eu quero ouvir José Maria Trindade. A gente acompanhava a entrevista do ministro Mandetta e também do Wanderson Oliveira. Ô Zé, traduz aqui para mim, ó, abre aspas para o Wanderson: não pedi demissão, vamos nos preparar, disse para a minha equipe, vamos nos preparar para sair junto com o ministro Mandetta. Na minha opinião, Zé, isso aí é um tchau, né? É uma negociação, é como nós dissemos aqui. O primeiro, há uma equipe unida, há um grupo no Ministério da Saúde, é quase um governo paralelo mesmo, que decidiu enfrentar o próprio presidente da República. E naquele momento em que o presidente ouviu conselhos de não demitir o ministro, ele tem toda a razão. Daí a minha sempre fala aqui de que o presidente detém informações de vários setores, e isso torna as decisões dele, às vezes, difícil de ser compreendida, mas é isso aí. Para ele demitir o ministro Mandetta, ele estará demitindo toda a equipe. Então, ele precisa, antes de fazer a troca, criar ali um grupo para o Ministério da Saúde, e isto não é fácil. Ele terá que encontrar um ministro que seja do ramo, que tenha interlocução com todos os governadores e estados, entenda um pouco de política, né? E que tenha principalmente respeito da categoria. E essas qualidades todas e mais política, isso é muito difícil. Veja bem, a troca do ministro Mandetta será um novo patamar. E nós já estamos chegando a esse novo patamar. O próprio ministro está admitindo aí. Veja bem, já estamos no platô, chegando no platô, ou seja, na curva máxima de infecção e de hospitalização, né? Que é, como ele disse, uma hospitalização demorada. A partir daí, é preciso entrar cabeças novas
mais descansadas, para pensar um projeto de saída desta situação que nós estamos hoje. Silvio, é uma situação insustentável. Ninguém pode manter uma situação dessa por muito tempo, né? É preciso abrir com cuidado, com critérios, a setores, não uma abertura geral, mas é preciso mudar. E para mudar é preciso sim uma nova equipe que assuma o comando. Nada de novo. É isso, Augusto. Eu acho, olha, modestamente aqui, que não dá para ter ministro demissionário na cadeira. E não dá para ter secretário dizendo o seguinte: olha, eu avisei a minha equipe que nós vamos sair quando o ministro Mandetta sair. Não, nós estamos diante de um momento muito sensível, um momento muito difícil. Quer dizer, então, que a hora que um sai, todo mundo sai? Não. Avisou que vai sair, vai embora. Tchau. E é uma situação típica, é um típico caso de anarquia. Anarquia, né? Não existe isso. Então é o seguinte, tá cansado? Tá, vai para casa. Ou vai pescar, qualquer coisa desse tipo aí. Pelo seguinte, cansados estamos todos. Que tal? O que vocês acham? Como é que se sentia durante a Batalha da Inglaterra, durante a qual, em meio a qual, por 40 dias a aviação militar alemã bombardeou Londres? Como é que vocês acham que se sentiu Churchill? Cansado ou descansado? Feliz? A Inglaterra combateu a Alemanha nazista solitariamente. Como é que estavam os ingleses? Achando aquilo uma festa? Então é o seguinte, estamos todos cansados, nós também. O que a gente espera é uma definição que começa com a definição em torno da permanência ou da saída do ministro. Fica ou não? A gente tem expressões populares aí que eu não posso repetir nesse programa, que é um programa de família, não é? Mas que são precisas para essa situação. Não sei que eu vou embora. Sai da moita. É isso aí. Pelo seguinte, não dá para manter isso. Quem é que vai obedecer? Daqui a pouco chega um funcionário, eu discordo do ministro, não vou fazer o que ele mandou. Então eu acho que a hora, eu não sei se ele deve ficar ou sair. Isso aí depende do entendimento entre ele e o presidente. Mas essa conversa eles têm que ter ontem, para decidir isso aí, para parar com esse negócio, que toda entrevista tem. Mas por que vai sair? Aí diz, porque eu estou cansado. Aí já chegou ao que o Sérgio Porto, nosso Stanislau Ponte Preta, já dizia que chegou ao perigoso terreno da galhofa, né? Parece piada. Está todo mundo cansado, como costuma acontecer em situações de guerra. Estamos travando uma guerra. Ou vocês aí, Silvio, Zé, vocês estão se sentindo melhor, né? Que bom que isso está acontecendo. Para com essa frescura. Estou cansado, eu quero ir para a quarentena com a minha família. Quarentena não é coisa boa, como disse o Davi Wippe hoje na entrevista coletiva, não é boa para ninguém. Tá, essa situação, a ver o país como está, o horizonte indefinido, não há horizonte, não se sabe quando é que vai começar a abrir. Algumas cidades já começam isso por conta própria, países planejam, o Brasil ainda estão discutindo a hidroxicloroquina, que faz efeito sim. Eu sei de vários casos em que os efeitos são positivos. Eu não sei de nenhum caso que terminou em morte pela ação dos efeitos colaterais do uso de remédio. Então pronto, usa quando quiser, quando o médico autorizar. Agora, continuam discutindo isso, não dá, né? Nós vamos continuar tratando dessa pandemia, porque assunto é que não falta. Ontem eles começaram a contar o número de recuperados. Então, cuidem disso. Isso é que interessa.